Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal California Home Sweet Home e hoje com um vídeo novo eu quero trazer para vocês 5 dicas de como você vai comprar sua casa aqui na Califórnia. Bom, para quem é novo aqui no canal, meu nome é Francine de Almeida e eu sou corretora desde 2018. Sejam muito bem-vindos, já deixa o seu like aqui, já curte meu vídeo e ativa as notificações para que você receba mais vídeos e mais conteúdo. Chega de conversa, vamos ao que interessa. Bom, a primeira dica que eu quero dar para vocês, e eu diria assim, uma das mais importantes, é, obviamente, fale com o seu realtor, com o seu corretor. Porque o processo de compra de uma casa pode levar até 2 anos ou mais. Então, como por exemplo, na minha própria experiência, a primeira vez que eu tive uma aprovação de um banco para fazer a compra da minha casa foi em 2018 e eu fui aprovada para $80 mil. $80 mil, para quem conhece a Bay Area, aqui a área da Baía de São Francisco, não dá pra nada. Então foi um pouco de frustração no começo, isso eu acho que acredito até antes que eu peguei a minha licença na época de corretora. Então foi um pouco de frustração, mas ao mesmo tempo de aprendizado, porque eu precisava melhorar muito, então o caminho foi muito longo. Imagina, eu comprei minha primeira casa em 2021, então eu não consultei uma corretora, obviamente, porque eu peguei minha licença e acabei trabalhando com isso e ao longo do tempo fui aprendendo. Mas a primeira dica que eu te daria é fale com um realtor. Essa é a pessoa que vai te dar o caminho das pedras, como você vai se preparar para chegar até onde é o seu objetivo final. Então, obviamente, fale comigo, eu sou a corretora aqui da Bay Area e vou te ajudar e ter o maior prazer de te ajudar a conseguir o seu objetivo. Como sempre, eu vou deixar os meus contatos aqui embaixo, então você pode entrar em contato pelas mídias sociais ou mandar uma mensagem aqui no YouTube, eu sempre vejo todos os comentários. Bom, o segundo passo, e daqui pra frente eu diria assim, o mais importante, todos eles vão acontecer simultaneamente, seria falar com o seu consultor financeiro, que é a pessoa que vai trabalhar com o mortgage da casa. O mortgage da casa é o financiamento. Muito importante também esse passo, porque essa pessoa também vai te orientar como você deve se planejar financeiramente através da sua jornada. Então, como eu disse, lá quando eu fui aprovada para 80 mil, eu não tinha ideia de como minha vida estava, então eu estava bem inexperiente, totalmente novata no assunto, então eu já sabia que eu tinha muita coisa para melhorar, então eu fui trabalhando aos pouquinhos para chegar no meu objetivo. E nada melhor do que você saber onde você tá nesse momento, porque o melhor momento para você comprar uma casa foi ontem, o segundo melhor é hoje. Então, por que esperar? Por que deixar para amanhã, né? Por que continuar jogando o seu dinheiro do aluguel fora todo mês, que você nunca vai ter retorno? E pelo menos quando você compra uma casa, a casa vai valorizando e você tem a oportunidade de um dia resgatar esse valor para você. Então, não deixe para amanhã o que você pode começar hoje, porque o melhor momento é para hoje. Claro, de acordo com a história da minha vida e com os trabalhos que eu tive, eu não estaria mesmo preparada em 2018, mas eu já fui estudando os caminhos para chegar até aqui, então, até chegar no momento que eu comprei a minha casa. Então, é melhor você conversar e às vezes até sem afetar seu crédito, a pessoa que trabalha com o mortgage vai te dizer: você tá apto a tanto, ou você precisa melhorar nisso, ou você precisa trabalhar naquilo. Bom, a terceira dica que eu quero falar para vocês é melhore seu crédito. Também, como eu disse, todas as etapas vão acontecer simultaneamente. Mas o que eu quero falar para vocês é que o crédito ele é uma construção. Não significa que o seu crédito é péssimo hoje, que você nunca vai ter a chance de comprar. Tem maneiras de você trabalhar o seu crédito. E por isso eu reforço a primeira dica, que é fale com o seu realtor, com o seu corretor, porque essa pessoa, no caso eu, né, vou te ajudar a atingir o seu objetivo. Então eu vou te indicar uma pessoa para você falar do seu crédito, eu vou te indicar uma pessoa que trabalhe com mortgage. Então tudo tem solução, tudo tem jeito, dá pra dar jeito em tudo. Eu já passei por clientes que o crédito estava ruim, com um número baixo, um score muito baixo, e vai melhorando, e vai trabalhando, é uma construção, demora um pouquinho, mas chega lá. Se você tiver persistência no seu objetivo, você chega lá. Então, existem maneiras de melhorar o seu crédito para que você
atinja o número mínimo do seu score mínimo para você comprar uma casa. Obviamente aqui no canal vai sair um vídeo específico para como melhorar seu crédito, dicas de como você trabalhar no seu crédito, mas isso vai ficar para uma próxima, porque senão o vídeo aqui vai estender, vai ficar muito longo. Mas eu quero contar para vocês que certos truquezinhos assim melhoram o crédito demais. Bom, a quarta dica que eu quero dar para vocês é arrume um trabalho ou o seu business que sejam que você possa comprovar 2 anos de trabalho. Não importa se você é empregado de alguém ou se você é dono do seu business, mas você precisa comprovar 2 anos. E como você comprova isso? Além, para quem trabalha como empregado, seria o W2, que é o documento aqui dos Estados Unidos que comprova que você trabalha para uma determinada empresa e que você tem o seu empregador, né? Que você tem o seu trabalho fixo. Para quem tem o seu próprio emprego, as taxas é o maior indício de que você tem o seu business. Não somente as taxas, para quem tem business, para quem tem o seu próprio negócio, por isso, mais uma vez eu reforço, fala com o seu realtor e fala com a pessoa que trabalha com mortgage, porque combinado as duas pessoas vão te ajudar a comprovar o seu business, porque existe uma série de outras documentações que precisa para comprovar. Ambas situações, quem trabalha como empregado, e quem trabalha com o seu próprio business, precisam declarar taxas, entendeu? Então, esse é um fator muito importante, que você tem que ter 2 anos de taxa feita aqui nos Estados Unidos, que você vai comprovar, né, o seu vínculo empregatício ou o seu business. Então, a maneira de como você também vai fazer as suas taxas está muito relacionado com os conselhos que você vai ouvir da pessoa que faz o mortgage e do seu contador, juntamente com o seu contador. Então, todo mundo vai trabalhar em conjunto para que você chegue no seu objetivo. Eu acho que eu torrei a paciência da minha contadora, desculpa. Torrei demais a paciência dela. E também da pessoa que fazia meu mortgage, porque eu toda hora tava ali, tá bom isso daqui? Tá bom desse jeito? Dá pra ajustar? Eu tenho que colocar mais taxa? Tenho que pagar mais pro governo? Então, porque você tem que pagar taxa, não existe você comprar uma casa sem você pagar taxa pro governo. Você tem que provar que você faz dinheiro, porque o governo precisa saber disso, o banco tem que ter essa segurança de que você paga as taxas. Bom, a outra dica que eu tenho que dar pra vocês também é bem importante, não deixa de ser, como eu disse, não é a última e nem a mais ou menos importante, é guardar dinheiro. Porque, na verdade, você pode comprar a partir de 3,5% de down payment, né, da entrada da sua casa, ou até 5%, 10%, 20%, tudo depende da sua condição. Lembrando que essas dicas é para quem já tem work permit, para quem já tem green card, para quem é cidadão americano, e existem obviamente outros programas que facilitam o seu empréstimo aqui nos Estados Unidos, mas aí cada caso é um caso e também é matéria para outro vídeo. Mas guardar dinheiro é fundamental. Também em outro vídeo eu quero dar dicas para vocês, que eu vou contar o processo de como foi minha casa e vocês vão ter dicas de como eu guardei dinheiro para conseguir dar minha entrada, porque a gente sabe, principalmente aqui na Bay Area, o custo de vida assim é altíssimo e assim é difícil você conseguir guardar dinheiro. Então existem algumas maneiras que você pode, vamos assim, usar o sistema para poder tirar dinheiro, né, do seu próprio savings, então, da sua própria reserva, né? Então, não necessariamente tem gente que fala, você só pode dar 20%. Não, existem outras maneiras. Então, aqui ainda vai sair, ao longo dos tempos, vai sair outros vídeos que eu vou explicando direitinho cada nuance de como comprar uma casa. Mas essas são as dicas primordiais, essenciais que você precisa seguir, que, como eu disse anteriormente, elas acontecem ao mesmo tempo e você vai se preparando, vai guardando dinheiro, vai fazendo suas taxas, vai melhorando seu crédito, vai cuidando. Uma dica importantíssima: se você está pré-aprovado para uma casa, você não pode financiar um carro, porque isso vai afetar seu crédito e vai diminuir seu poder de compra. Então são coisinhas assim que às vezes as pessoas não sabem e acabam colocando tudo por água abaixo, todo o seu trabalho de 2, 3 anos por água abaixo. Então, se existem, por isso eu falo, fala com a sua contadora, fala com a sua corretora, e que essa pessoa vai te dar a dica certinha de como você tem que proceder, porque tem coisas que
pode, que deve fazer e coisas que não deve de jeito nenhum. Bom, gente, essa é o meu vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Fica aqui ligado, ativa as notificações que você vai receber os próximos vídeos. Essa é só uma introdução das dicas mais importantes para você comprar uma casa aqui nos Estados Unidos, aqui na área da Califórnia. Gente, um beijo pra vocês, fica com Deus e até a próxima.